Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você for assistir essa aula. Bom, nossa aula de hoje é sobre atomística. Atomística quer dizer estudo do átomo. E aí a gente precisa entender, então, o que é o átomo, né? Qual é o nosso conceito básico aí de átomo? Átomo é a menor partícula da matéria. A gente precisa relembrar, então, o que é matéria, já que o átomo é a menor partícula dessa matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Se eu estou falando de massa, ocupa um lugar no espaço, né? O átomo tem massa sim e ocupa um lugar no espaço. Porém, ele é a menor partículazinha dessa matéria. A atomística vai começar falando sobre a evolução desses modelos atômicos, ao que a gente chega no atual, que é o que nós conhecemos hoje, que nós químicos principalmente, né, físicos, nós entendemos e conhecemos hoje como modelo atômico atual. Mas para nós chegarmos no modelo atômico atual, nós tivemos um estudo durante os anos, durante o tempo, e é isso que a gente vai começar a iniciar aí na atomística. O primeiro, modelo atômico, entre aspas, ele não é considerado um modelo porque, na verdade, ele só sugeriu a ideia de átomo. Foi com Demócrito e Leucipo, em aproximadamente 450 anos antes de Cristo. Então, antes de Cristo, Demócrito e Leucipo, eles surgiram com a ideia de átomo, mas eles ainda não sabiam explicar que átomo era esse, como que era essa partícula. Em 1808, se eu não me engano, 1800 e alguma coisa, Dalton foi o primeiro cientista a definir o que ele entendia como átomo. Para Dalton, o átomo era maciço, então era uma bola maciça, positiva, indestrutível, ou seja, era a menor partícula da matéria, você não tinha como destruir, não tinha como criar, por isso incriável, e também não tinha como dividir, já que eu estava falando da menor partícula dessa matéria. E aí esse modelo atômico ficou conhecido como bola de bilhar, como se fosse realmente uma bola aí de sinuca, já que era uma bola maciça e não tinha como destruir, então era algo bem sólido. Após Dalton, Thomson surgiu com a ideia de divisibilidade do átomo. Por que Thomson surgiu com essa ideia? Thomson fez um experimento, colocou dentro de um tubo, esse átomo, em contato com raios catódicos. E ao fazer isso, ele percebeu que, na verdade, esse átomo tinha partículas negativas. E ele chamou essas partículas negativas de elétron. Então, ele descobriu o elétron e o átomo passou a ser divisível. Divisível de que maneira? Em cargas positivas e em cargas negativas, que ele chamou de elétron. E por ter essas cargas negativas incrustadas dentro dessa bola maciça positiva, o modelo atômico dele ficou conhecido como pudim de passas, como se tivessem essas cargas negativas mesmo incrustadas dentro dessa bola maciça positiva, tá? E aí, se a gente for pensar, pudim de passas, porque é como se fosse panetone, e os elétrons fossem aquelas frutinhas que tivessem ali dentro daquele panetonezinho, dentro daquele bolo ali. Por isso, o átomo passou a ser divisível.